Está começando mais um Talk da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Sejam bem-vindos, pessoal. Edma Alves aqui mais uma vez para mais um episódio dessa nova fase. Por que nova fase, Edma? Tá tudo igual, vocês estão aqui falando e eu estou ouvindo? Não, mas agora a gente tem um portal, Talk da Saúde. Você já foi lá e visitou o nosso novo site? E aí, galera, eu acho que vocês precisam fazer isso, hein? O site está incrível, a gente vai cada vez colocar mais conteúdos lá referente à saúde. Vai ter curso, vai ter pílulas que já tem no YouTube, então segue a gente no YouTube. E, obviamente, você já está seguindo a gente na plataforma do Spotify, né? Não precisa nem falar isso, né, Edma? Por favor, com certeza. A gente tem aumentado bastante o número de seguidores, então a gente continua aqui pedindo para vocês compartilharem os episódios com quem você acha que vai se beneficiar do conteúdo que a gente apresenta aqui. Então, por favor, continuem ajudando a gente e informando para as pessoas. A gente acredita que com mais informação a gente vai ter melhores escolhas de saúde. Então, continuem ajudando a gente. É isso, galera. E ó, lembrando que a gente está dando seguimento, né, Edma, a um quadro falando das startups de saúde, as health techs, levando conhecimento para essa galera, mostrando o quanto a saúde tem crescido e o como elas estão empenhadas em sempre ajudar a gente de uma maneira fácil, rápida e muitas das vezes acessível financeiramente. Então, para isso, a gente vai falar com mais uma Health Tech. Quem está aqui com a gente é a doutora Cris Meirelles, da BIP Saúde. Doutora Cris, seja muito bem-vinda ao Toque da Saúde. Queria que você se apresentasse para essa galera aqui que não te conhece e nem conhece a BIP. Por favor, quem é a Cris e como é que é a BIP? O que é a BIP e como é que ela entrou na sua vida? Olá, Edma. Olá, Rafa. Muito legal. Vamos lá. Bom, eu sou Cris Meirelles, eu sou pediatra de formação, fiz faculdade na UFRJ, fiz medicina na UFRJ, depois fiz pediatria e infectologia pediátrica no Instituto Fernandes Figueira. E depois acabei fazendo uma pós-graduação em síndrome de Down. Então, hoje em dia, eu trabalho muito no consultório com essas 3 especialidades e a BIP caiu na minha vida lá no início, na formação, né? A BIP é uma startup, como vocês falaram, voltada para a saúde. E a ideia da BIP, na verdade, é levar serviços de saúde domiciliares através da tecnologia. Então, é muito mais amplo do que o que a gente faz hoje, que é vacina em laboratório. A gente quer, na verdade, trazer toda espécie de pensou em saúde, pensou em BIP. Legal. E aí a gente começou com a questão do médico em casa, tentando levar médico na casa das pessoas através do aplicativo, né? Elas agendavam ali uma consulta com qualquer especialidade pelo aplicativo no celular e o médico lá em casa. Isso acabou não vingando muito, é um serviço que acaba sendo caro para a população em geral, o plano de saúde não custeava isso, então a gente teve uma oportunidade de migrar para a vacina, e aí a vacina entrou muito dentro da minha especialidade, que é pediatria e infectologia, e eu acabei virando a coordenadora médica da BIP voltada aí para imunizações. Então, a gente faz vacina na casa dos pacientes e deu muito, muito certo aqui no Rio. A gente acabou indo para muitos lugares aí, Brasil afora, e acabamos enveredando também por laboratório, seguindo essa linha aí de oferecer tudo que a gente puder oferecer de saúde na casa do paciente. Conforto, segurança, tranquilidade, sem ter que pisar fora de casa. E hoje em dia a gente faz exames laboratoriais, a gente já tem muitos planos de saúde conveniados, então o custo é zero para o paciente, a gente colhe exame de sangue, de urina, de fezes, de Covid, a gente teve aí com a pandemia uma oportunidade de crescimento grande, porque a gente fez muito exame de Covid, tudo pode ser feito pelo plano de saúde. Então, eu entrei aí como coordenadora médica desse serviço, e que começou aqui no Rio, mas que já está aí no Brasil todo. Entendi, que legal. Ô, Cris, a gente aqui no Toque da Saúde, a galera que conhece a gente já sabe disso, mas a gente aborda vários pilares, tá? Nós temos os nossos pilares do que é saúde pra gente, e não é só sobre questões físicas ou mentais, por exemplo, tá? Tem questões financeiras, muitas coisas envolvem isso. Você falou que a BIP quer entrar no momento onde as pessoas pensam em saúde, vinculem com o nome da BIP. Você sabe me dizer em alguma estratégia que vocês pensam, vocês querem só chegar a questões hospitalares, ou vocês pensam em linkar, por exemplo, com atividade física? Existe essa perspectiva? É uma boa pergunta, assim, a gente quer exatamente isso, assim, pensou, hoje em dia a gente pensa em transporte, a gente pensa num aplicativo no nosso celular, né, a gente pensa em cinema, em música, tem um aplicativo lá para ver filme, para ouvir música, e não tem um aplicativo que a gente pense em saúde, vou lá naquele aplicativo. No máximo, o aplicativo do nosso plano de saúde, que vai identificar uma clínica, né,
um médico conveniado, mas não um aplicativo que abranja tudo de saúde. E a BIP tem esse propósito, né? Essa meta de levar qualquer coisa vinculada à saúde. E aí entra, sim, talvez mais para frente, uma questão de um esporte, né? Então, um personal trainer, médico em casa, a gente pode voltar a fazer, medicação em casa, então, infusão de medicamento, fisioterapia em casa, tudo que a gente pensar em serviços de exame de imagem, tudo a ideia é que a BIP possa proporcionar tudo que envolva saúde. Assim, eu particularmente penso até em babá. Eu tive filho há pouco tempo, então um aplicativo que você possa chamar uma babá em casa para te ajudar. Então, tudo que envolva saúde no termo mais amplo mesmo, assim, não só de saúde física e mental, mas de bem-estar mesmo. A gente quer que a BIP esteja envolvida. Legal, hein, Edma? Eu tô sentindo que o Toque da Saúde vai ser parceiro da BIP aí, hein? Ué, eu tô sentindo que tu tá cavando uma vaga, Rafa. Não, eu acho que Deus botou a crise aqui, porque logo no início do episódio. Vamos precisar de coordenadores de tudo, inclusive. A coordenadora é Edma, deixa pra Edma isso aí. Eu deixaria essa entrada mais pro final, mas já que você falou, né, Rafa, a gente vai continuar aqui no assunto. Mas só para... A BIP, ela atende qualquer faixa etária em casa? Isso, na verdade, inicialmente as pessoas pensavam muito como é uma empresa que começou fazendo vacina em casa, como se fosse uma empresa só para vacinar crianças, né? Então, primeiro que, assim, claro que o nosso grande público acaba sendo criança, porque o calendário de vacinação infantil é muito vasto, muito intenso, né? Vacina praticamente todo mês aí no primeiro ano de vida, mas lembrar que vacina não é só para criança, então a gente vacina gestante, a gente vacina adulto, idoso, adulto, enfim, qualquer faixa etária, e agora com laboratório também. Então, a gente está em todas as faixas etárias, desde a gestante, no NIPT, que é um exame que a gestante pode fazer com a gente, um bebê recém-nascido fazendo teste do pezinho com a gente, até aquele idoso lá que precisa controlar uma glicose ou um colesterol, enfim, qualquer exame em qualquer faixa etária, a gente está lá. E agora, com essa parceria com os convênios, com os planos de saúde, fica ainda mais fácil, porque a gente consegue chegar independente da faixa social. A gente imagina que um serviço em casa é um serviço caro, e na verdade não, o nosso preço de vacina é o mesmo preço da vacina numa clínica particular. A gente não cobra taxa domiciliar, então é um serviço acessível para toda a população de fato, e a gente consegue, sem uma clínica física, a gente não tem uma clínica física onde o paciente vai se vacinar, a gente vai até ele, com os nossos carros próprios, com as nossas motoristas e técnicos da BIP, então a gente consegue chegar literalmente do Oiapoque ao Chuí. A gente vai aonde a gente quiser, onde tiver demanda para fazer vacina, onde tiver demanda para fazer exame de laboratorial, lá vai estar um carrinho da BIP. Então isso deixou mais democrático a saúde para uma população muito maior, né? Não é um nicho só para a classe AAA. Inclusive eu vi um carro da BIP hoje. Os vinhos estão espalhados no Rio, a gente vê muito, cada vez mais em São Paulo, a gente está crescendo horrores. Chegamos no Nordeste, né? Começamos em Recife. Que legal, que então, legal. A onda verde, que a gente brinca, está dominando o Brasil. Fica imaginando a logística de que lugar que vai primeiro, mas daqui a pouco a gente fala sobre esses algoritmos por trás. Eu queria já puxar o assunto da vacina. Vacina é uma palavra que ficou na nossa boca por esses últimos 2 anos, por outro motivo, como você falou, pela pandemia de Covid. Mas a gente, como você também falou, a gente se vacina desde criança. A vacina, de fato, continua sendo muito necessária? Ela tem prognósticos positivos comparado às pessoas que não tomam, às crianças que não tomam? Como que está isso tecnicamente, já que é mais a sua área técnica? Isso é uma pergunta interessantíssima, porque agora eu falei muito na mídia sobre Covid, né, nos últimos meses, últimos 2 anos, e acabou que a gente falou muito da doença, pouco de vacina, mas agora de vacina. Mas nas últimas semanas eu tenho falado muito de vacina de sarampo. Olha que coisa mais louca, né? Que era uma doença que a gente já tinha eliminado, né, do Brasil. A gente tinha uma certificação de eliminação de um vírus, a gente recebeu esse certificado em 2016, e uma doença que simplesmente retornou por uma baixa cobertura vacinal. Então, assim, as pessoas... Eu brinco que a vacina ela é inimiga dela mesma, né? Porque a gente vacinando, a gente consegue eliminar a circulação de um vírus, e aí as pessoas esquecem que existe aquela doença, ninguém mais vê sarampo. Eu tenho 42 anos, eu vi um sarampo há 2 anos atrás, eu nunca tinha visto sarampo na vida.
né? E voltei a ver por quê? Porque as pessoas pararam de se vacinar. Então, a importância da vacina é tão grande que ela acaba que faz se denuncia, né? Ela, sendo tão boa, ela acaba com a circulação do vírus e as pessoas esquecem da doença. Então, é importantíssimo que todo mundo se vacine justamente para a gente manter essas doenças que a gente já não vê mais, difteria, tétano, varicela, catapora. Na nossa época, eu pequena, todo mundo tinha catapora. Hoje em dia ninguém mais tem catapora, né, por conta da vacina. Meningite bacteriana, a gente já não vê mais quase meningite bacteriana porque a maioria das crianças estão sendo vacinadas. Então, a vacina, ela é uma arma, assim, fundamental para a gente prevenir doença mesmo, assim como a água, o esgoto, né, e a água tratada, são armas que a gente tem que preservar para manter aí todo mundo saudável. Então, legal, a gente fala sobre isso, Cris. Queria que você até pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vê muitas correntes de pensamento surgindo, e uma das que surgiram foi as pessoas que são contra as vacinas. Nós temos aqui no Toque da Saúde muitas pessoas que não são profissionais da área da saúde. Você poderia explicar para a gente o que acontece, por que eu preciso ainda assim tomar uma vacina, já que eu não tenho uma incidência tão grande de pessoas com isso? pois é, então a gente continua tendo que vacinar enquanto houver uma pessoa no globo terrestre com a doença ou com a possibilidade de ter aquela doença. Por exemplo, vamos falar de poliomielite. Poliomielite ainda é uma doença, infelizmente, endêmica no Afeganistão e no Paquistão. E a gente pensa, nossa, tão longe daqui, né? Mas com o mundo globalizado como a gente tem hoje, essa doença voltou a acontecer em Israel. Israel é um pulo do Brasil. Então, assim, para isso vir para cá, não custa. Então, se a gente baixar a guarda aqui, parar de vacinar contra a poliomielite, o vírus pode voltar de fato e aquelas pessoas que estão suscetíveis não vacinadas vão se contaminar. Poliomielite, por exemplo, é uma doença gravíssima, pode causar uma paralisia flácida, é horrível, né? Uma doença que deixa muita sequela, pode levar inclusive ao óbito. Então, a gente tem que manter essa cobertura vacinal muito alta. Em média, para as doenças, a gente estipula aí 95% de pessoas vacinadas, um número ideal para que a gente mantenha aqueles pouquinhos 5% não vacinados protegidos indiretamente. Porque vai ter sempre uma pessoa que não pode tomar vacina, no caso da tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. As grávidas não podem tomar. Então, elas vão estar suscetíveis porque elas simplesmente não podem se vacinar. Mas se todo mundo em torno estiver vacinado, a gente está protegendo ali aquele grupo, né? É uma estratégia que a gente chama de estratégia cocum, né? Casulo, a gente deixa aquela pessoa ali protegida indiretamente. Então, é importantíssimo saber que a doença está ali. A mesma coisa com o Covid. Se a gente baixa a guarda, começa a não vacinar, o vírus volta a circular e volta a fazer variante, a coisa pode voltar a ficar grave. Então, é fundamental, a vacina é um pacto coletivo mesmo. A gente protege individualmente contra a doença, mas a gente precisa que muita gente tenha uma adesão muito grande àquilo para ter uma circulação do vírus menor, e da bactéria, enfim, do que for. Não tem nada mais fofo do que ver uma criança sendo vacinada, né, gente? Aquela coxa, aqueles memes na internet. Ai, é muito fofo. Na hora que dói, mas que é uma proteção para a vida toda. E aí, fazendo um link com a BIP tem uns dispositivos que são muito bacanas, que a gente chama de PicLook, que é um dispositivo verdinho que você aperta ali no local onde vai fazer a vacina e ele desensibiliza a parte da inervação da dor. Então, quando vem a picada da agulha, você sente muito menos. Tem uma abelhinha, que é a Buzz, que ela vibra, e tem uma asinha geladinha, que ela também dá uma desensibilizada ali nas terminações nervosas, então você sente menos a picadinha. Então, cada vez mais está sendo menos dolorido vacinar, né? As vacinas, elas têm reações adversas, na grande maioria das vezes, inexistentes ou muito brandas, muito transitórias, benignas, de resolução espontânea. Então, não tem por que a gente não vacinar. Uma dorzinha pequena, um risco pequeno de reação adversa diante da enorme proteção que ela pode dar. Então, não tem muita dúvida. Legal. Eu sou apaixonada por tecnologia, né? E eu amo conversar com as pessoas de startup, porque a gente vê um lado humano sendo um dos principais, acho que, pilares dessas startups. Obviamente, tem muitas coisas boas, como uma aceleração dos processos, o custo muito mais baixo, acessível para as pessoas, por exemplo, no Nordeste, onde eu nunca imaginaria que iria crescer tanto o atendimento domiciliar, que as pessoas realmente acham que é um custo muito maior do que é. Mas assim, eu fico impressionada, e eu vou fazer essa próxima pergunta, porque a gente vê
tudo acontecendo muito rápido nas startups. Então, obviamente, o trabalho é muito grande. Como é que você consegue conciliar a sua vida de médica, que você ainda tem atendimentos, que você falou pra gente aqui em off, né? Mas acho que a galera já entendeu isso, com a sua atuação, tá? E mais do que isso, quais as habilidades, Cris, que você precisou, por exemplo, desenvolver para coordenar essa equipe, para encantar essas pessoas, para fazer elas vestirem a camisa e isso se refletir no atendimento delas? Isso que você falou é muito interessante, Rafa, porque essa questão da humanização, né? A gente acha que com o passar do tempo a gente foi ficando muito tecnológico e pouco humano. Então a BIP ela se preocupa muito com isso. A gente brinca que é high-tech, uma tecnologia, parece que é muito distante, frio, você está mexendo ali com o aplicativo, você não tem um contato com o humano na marcação do exame, mas na hora do encantamento ali, do atendimento, é um encantamento mesmo. A gente fala que as nossas técnicas são fadinhas, que elas fazem tudo com muito carinho, muito cuidado, e é tudo muito protocolado. Então, o mesmo discurso, assim, eu vi agora minha sogra, por exemplo, que veio me visitar aqui no Rio, ela fez uma vacina em Curitiba com a gente na BIP, e já tinha visto minha filha ser vacinada aqui. Ela falou, nossa, é o mesmo EPI, né, o equipamento de proteção, um discurso todo alinhado, a mesma técnica. Então, assim, a gente tem muito trabalho nesse treinamento das técnicas, né? A gente faz uma seleção muito rigorosa e depois que elas são selecionadas, eu da parte médica e toda a nossa equipe faz um treinamento muito intenso, não só técnico, para saber qual é a vacina, qual é o esquema, como aplica, qual é a técnica, como comportamental. Então, elas têm que ter um carinho, serem muito humanas mesmo, né? A gente está trabalhando com crianças, às vezes com idoso, pessoas sensíveis na casa deles, então é uma invasão de privacidade, a gente tem que ter muita educação, muito critério na hora do que falar, do que fazer, como agir, todas elas são muito treinadas para isso. Você me perguntou como é que eu consigo conviver com as duas coisas. No atendimento, eu faço no consultório todos os dias, praticamente, e a BIP é muito online, então meu telefone está com todas as técnicas, com todas as líderes de enfermagem, qualquer problema que elas tenham, um pouquinho mais complicado, que seja fora da alçada da enfermagem, elas entram em contato comigo, então isso também é um diferencial na BIP, a gente tem um suporte médico por trás dessas enfermeiras, o atendimento não acaba ali na casa do paciente, então, em qualquer evento adverso, qualquer dúvida que a mãe tenha de posologia, de indicação de vacina, de alguma manchinha na pele, vômito, febre, que possa ter acontecido depois do evento vacinal, se é ou não por conta da vacina, tem um suporte médico por trás, né? Então, eu, como coordenadora, tenho meus consultores regionais, cada lugar que a BIP está, a gente tem um consultor médico, justamente para dar esse embasamento, não só no treinamento das enfermeiras, como no suporte aos clientes. Então, qualquer coisa que realmente saia ali do script, a gente vai estar aqui para dar todo o suporte. Eu imagino que vocês tenham identificado no início alguma demanda, por exemplo, das pessoas interessadas nesse serviço. Eu nunca usei nada em casa, sempre fui até o laboratório. Então, com esses anos de prática, o que vocês observam? É muito mais satisfatório mesmo a experiência ali naquele momento sendo feita em casa comparada a um laboratório? Eu vou te dizer uma coisa só que me incomoda. A fila, né? A fila para você... Aí você chega lá com o seu pedido. Daí o cara coloca num sistema o seu pedido. Daí você vai para uma segunda fila para fazer o exame. Então, acho que isso realmente seria mais rápido. Então, aí eu entraria no aplicativo da BIP, já colocaria o que eu preciso de exame. Me explica um pouco dessas facilidades, dessa experiência mesmo, agora um pouco mais prática, né? Mais prática do dia. Eu sou suspeita, mas assim, eu acho realmente fantástico e eu sou muito do atendimento domiciliar. Do jeito que a gente tem um aplicativo lá para pedir comida, para pedir qualquer coisa, você imagina que, por exemplo, no caso do laboratório, exatamente isso que você falou. Com a BIP, você baixa um aplicativo no seu celular de graça, você fotografa o pedido médico, né, do seu médico, envia pelo aplicativo o pedido, envia foto da carteirinha do seu plano, a gente vai ver se está tudo ok com o plano, se está tudo ok com o pedido. Imediatamente depois de aprovado, você já marca o horário que você quer, no dia que você quer, a técnica vai até a sua casa, com pontualidade, com todo o EPI, com toda a segurança, e assim, evitar exatamente isso. O trânsito, eu moro no Rio de Janeiro, é sempre trânsito. Violência, que você
sai de casa, não sabe se vai voltar, literalmente, porque tem o risco da violência. Aquela demora do laboratório, de você espera a sua vez e passa a carteirinha, espera mais um pouco. Então, assim, tudo isso a gente consegue comer, né? Não acontecer quando você faz um exame em casa. Tudo pelo aplicativo, no dia e horário que você quiser e sem ter taxa, sem pagar mais por isso. Então, eu acho realmente que é um adianto de vida. A gente fala que você pode dormir um pouquinho mais, naquele horário que você vai estar na fila, você passeia com o cachorro, você assiste um desenho com seu filho. Então, hoje em dia, tempo é o que a gente tem de mais precioso, ao meu ver. Eu agora com filho, então, eu valorizo cada minuto, né? Se não for fundamental, eu não faço, prefiro ficar com ela. Então, a gente tem que valorizar nosso tempo mesmo. Então, o exame é muito mais confortável, mais seguro, mais rápido, fazendo em casa dessa forma. Não tem porquê mais ir no laboratório. Acho que não tem, talvez, a vantagem de ver pessoas. Acho que não tem mais Isso que eu ia vantagem. falar. Tem gente que é o programa do dia. Cafezinho, aquele cafezinho depois. Como é que faz? Um café. Vai ter que Acho arrumar outro programa. Vai ter que ir para academia agora. Pois é. Muito mais legal, muito mais saúde. Né? Um bebê pequenininho, recém-nascido, você vai botar num carro para ir vacinar uma BCG no posto ou na clínica. Olha a logística da coisa. Pega o bebê, troca a fralda, põe na cadeirinha, aí o bebê golfou, volta para casa, não sei o quê, pega trânsito, pega fila com um bebê pequeno. Então, a vacina já foi um sucesso de cara, porque tirar a criança de casa para isso sempre foi um sufoco. E agora, com o laboratório, a gente estendeu aí para a família toda o conforto de fazer em casa, né? Legal. Os exames que vocês fazem são todos os laboratoriais, é isso? Isso, a gente faz sangue, urina, fezes, PCR, né? Esses exames de swab, qualquer exame de laboratório a gente faz em casa e urina e fezes o paciente compra só ou pega no laboratório um frasco, o coletor, a gente busca a amostra e leva para o laboratório. A gente não tem um laboratório próprio, não é a gente que faz o processamento do exame, a gente usa um laboratório parceiro, mas a gente faz a coleta e libera o resultado depois no aplicativo, por e-mail, é tudo muito prático. Não, legal, é bem prático mesmo. E aí, geralmente, tudo é pelo aplicativo. Eu gosto de entender das coisas da tecnologia. Tudo é pelo aplicativo. Então, o resultado dos exames também é pelo aplicativo. Isso, a gente tem o site e o aplicativo. O nosso aplicativo é muito mais usado do que o site. A maioria das pessoas fazem pelo aplicativo, até porque o celular está ali na mão o tempo inteiro. Então, é curioso que a gente vê, assim, na virada do ano, acho que as pessoas prometem, assim, promessa de fim de ano, vou colocar a vacina em dia, vou colocar os exames de laboratório em dia. A gente vê entrarem pedidos 00:30, 1h do dia 1º de janeiro, que eu acho que é a primeira tarefa do ano, check, né? Já vou fazer o exame. Então, essa é a vantagem do aplicativo. Você pode pedir a qualquer hora. Lembrou às 3h que você tem que vacinar seu filho, agenda lá pelo aplicativo. Lembrou que tem que fazer um exame, agenda pelo aplicativo e depois no próprio aplicativo já fica o resultado, um laudo em PDF e também por e-mail. Eu estava ouvindo até um podcast sobre... Nada a ver sobre o nosso assunto. Era sobre internet, bolha da internet, marketing, essas coisas. Mas a menina falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou assim, a gente vive numa bolha achando que as pessoas têm acesso à internet, o brasileiro, né? E a internet fora de casa, né? O Wi-Fi, até que hoje em dia é mais comum, mas a internet móvel mesmo ainda vai crescer muito. Então, os serviços de tecnologia ainda tendem a ter um crescimento exponencial quando a internet de fato chegar na mão dos brasileiros. Quando você não necessitar estar em um local com Wi-Fi para se conectar à internet. Provavelmente vocês também têm essa análise de mercado, já entendem isso, que é um processo que o brasileiro ele tem que se tornar mais digital. Eu não imagino... A minha mãe tem dificuldade com a internet, minha mãe não é tão senhora assim, mas eu não imagino ela proativamente baixando um aplicativo da BIP, se cadastrando, pegando a carteirinha, tirando uma foto, porque as fotos ainda vêm meio fora, meio dentro. Então... Eu imagino que vocês também têm essa certa paciência, vamos dizer assim. Vocês estão num papel de educação. Como qualquer health tech, qualquer negócio de tecnologia, tem que ter essa certa paciência. Vocês veem isso? Ainda tem a necessidade daquela pessoa mais jovem da família ajudar? O idoso ainda não consegue fazer. Como que está isso com relação ao mercado, ao número de clientes?
isso que você está falando é super interessante, que a gente tem na BIP, a gente tem as nossas fadinhas, né, que são as técnicas de laboratório, de imunizações, que vão na casa do paciente, tem um motorista com o nosso carro próprio que vai levá-las, essa é a equipe de rua, a equipe que está lá atuando direto com o cliente, mas a gente tem um back-office, uma equipe por trás das câmeras enorme também, assim, eu não vou saber te citar, mas aí é na base de talvez 300, 400 pessoas por trás das câmeras, e aí inclui uma equipe muito grande de CX, de Customer Experience, pessoas que estão lidando com o cliente, e a gente tem muitas atendentes de telefone que justamente estão ali para resolver essas questões. A gente tem não só idosos, né, mas tem muita gente, às vezes, mais nova que não tem tanta habilidade de baixar um aplicativo no celular, de agendar uma vacina, então a gente tem uma equipe também muito bem treinada, com todo o carinho, toda a educação, para orientar como fazer, ajudar, às vezes, nesse processo, às vezes num reagendamento, né, o filho está doente, não vai poder fazer vacina naquele dia, a gente reagenda sem custo, a gente sabe que isso pode acontecer, então a gente faz esse reagendamento, às vezes quer desmembrar um exame do outro, e não tem essa dificuldade lá de manejar o aplicativo, nem todo mundo tem essa destreza. Então, a gente tem essa equipe muito bem treinada de pessoas mesmo para ajudar por telefone. Então, cada vez mais a gente está tentando levar a tecnologia para isso também, com respostas daquelas no WhatsApp cadastradas e tal, mas a gente sabe que no fim das contas vai ter sempre a necessidade de uma pessoa mesmo com quem falar, e a gente pensa nisso, e vai ter sempre essa pessoa lá, por mais tecnológico que a gente seja. Isso é muito de se pensar mesmo, né? Porque tem um caso de um garoto, não vale a pena citar o nome, nada, mas ele criou o iFood, só que há 15 anos atrás. E aí a gente não tinha tecnologia para suportar um iFood, não um iFood de fato, tá, gente? Mas assim, a mesma ideia. Ele teve a ideia de criar um delivery que juntasse todos os restaurantes num lugar só, que você não precisasse ligar para o restaurante pizza para depois um que quer comer carne, enfim. Só que ele não existia internet pulverizada o suficiente para o negócio acontecer. Então tem algumas coisas que envolvem tecnologia que é necessário uma espera, um aprendizado, mas eu acho que essa paciência de vocês, essa divulgação de boca a boca, essa coisa do carro passar é muito interessante, porque já desperta. Acho que isso tudo somado vai levar, cada vez pessoas vão querer usar mais esse conforto, assim, né? Verdade. E é muito prático, né? Depois que você consegue baixar o aplicativo, eu não sou muito tecnológica também não, mas assim, é tão fácil o manejo, tanto é que o nosso aplicativo está muito bem ranqueado lá na Apple, por ser fácil de manuseio mesmo, assim, é bem autoexplicativo, depois que você cadastra o cartão, você não precisa ficar cadastrando seguidamente, tem umas vantagens lá, é fácil de manejar, então, enfim, não, dá para fazer mesmo para quem não está tão habituado. Uhum. A simplicidade é uma tendência, né? A tornar as coisas bem simples e ao mesmo tempo atrativas. Edmo, você falou uma coisa bem importante quanto quando você estava falando do manejo, e eu não vou lembrar a palavra que você usou, mas eu acho que essa aceleração de você se adaptar às coisas que estão acontecendo é muito importante. Pelo que eu saiba, até então, esse atendimento domiciliar era proibido na medicina, não era, o que você me corrige? Não, na verdade, o que era proibido, entre aspas, era a teleconsulta, né? Que na pandemia teve uma lei que liberou a teleconsulta. O atendimento domiciliar existe desde que a medicina é medicina. Né? Já existe o médico da família aqui em casa e via todo mundo, né? Aquelas novelas da Globo, cara. Ainda assim, para exames e vacinas? Exames e vacinas também. As clínicas físicas de vacina já faziam esse atendimento. E isso que é interessante, assim, que a gente acha muito bacana que a BIP trouxe, é que as clínicas que já existiam de vacina faziam esse serviço, algumas faziam esse serviço, cobrando fazendo a taxa domiciliar, então cobrando por esse serviço. E a BIP, ela desconstruiu essa ideia de que em casa tinha que ser mais caro. A gente faz o exame em casa pelo mesmo custo que a gente faria na clínica. Legal. Por a gente não ter uma clínica física, o custo de ter uma clínica física acaba sendo alto, tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a luz, o ponto, né? E quando não tem ninguém tomando vacina, a clínica está ali, tem que pagar o funcionário ali e tal. Então, aí entra muito a questão da logística, que você falou que a gente também tem esse tema muito em voga, muito importante dentro da empresa, que na nossa
por exemplo, estou na Barra, a gente está vendo que aqui na Barra não está tendo demanda por vacina. O nosso carrinho não vai correr por aqui, vai correr para Copacabana, sei lá, que está tendo mais vacina. Então, a gente consegue migrar para os locais onde a demanda é maior, justamente porque a nossa clínica não é física, a gente não tem que mudar a clínica inteira de bairro, a gente só muda lá o carrinho. A gente tem os hubs, que são os lugares onde a vacina fica armazenada, né, os insumos de laboratório, são vários hubs aí espalhados agora pelo Brasil, mas dali a gente pode levar carrinhos para todos os campos. Então a gente pode botar de repente um dia só de vacina em Petrópolis, e aí naquele dia vai o carrinho para Petrópolis e faz a demanda toda. Então esse é uma forma que a gente tem de atingir o Brasil inteiro, né, sem ter o custo de ter uma clínica física em cada cidade do país. Esse custo do físico é bem salgado, vamos dizer assim, mensalmente, se você for pensar, né? Se não tem demanda para aquele momento, você tem que fechar a lojinha para abrir a lojinha em outro lugar, sabe? A gente não tem isso. Se não tem demanda num lugar, a gente parte para fazer o carrinho da BIP vai para outro lugar, né? Para onde precisar da gente, a gente está indo. E com isso a gente consegue atingir uma população muito maior e a gente cada vez mais tem tido tecnologia investida nisso, da logística ser bem feita, da gente conseguir agendar os atendimentos para uma enfermeira todos próximos, para o carrinho poder fazer mais atendimentos em menos tempo, e aí, entendem? É uma coisa assim, é um jogo de quebra-cabeças, assim, muito interessante, muitas cabeças pensantes, muita tecnologia sendo utilizada. Também pode pegar ajuda com os aplicativos vizinhos de outras áreas, ver como eles fazem. A gente tem parceria já com outras empresas de tecnologia, de logística. Eu acho que um vai ajudando o outro. Com isso a gente vai... É uma tendência, né? Melhor. Certamente. É muito mais barato para diversas empresas você contratar alguns serviços e terceirizar isso do que você montar uma equipe que faça isso. Eu acho que é a tendência do mundo, essas coisas de realmente se unirem para poder, com o único objetivo de atender a pessoa de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Exatamente. Eu não sei como a Lei de Proteção Geral de Dados trata esses dados de saúde. É uma lei que a gente tem que até trazer alguém aqui para falar para a gente, né, Rafa, explicar melhor. Mas para quem não conhece, já existe uma lei de proteção de dados no Brasil vigente. E eu imagino que ela trate esses dados de saúde também. Por exemplo, quando eu faço um exame num laboratório, querendo ou não, ele sabe tudo que está acontecendo comigo. Eu imagino que vocês não possam usar essas informações para fazer venda, para fazer ou qualquer approach direto, né? Então, vamos supor, um exemplo. Eu fiz um exame laboratorial de sangue e minha glicemia está alta. E aí, logo em seguida, vem uma oferta de alguma coisa sobre glicemia alta, não sei. Eu imagino que a gente não possa fazer essas correlações. Mas eu fico pensando, Cris, o quanto de informação importante a BIP também pode colher das pessoas e esses dados, de alguma maneira, servirem para uso próprio dela, né, com o consentimento dela, que ela quer usar. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu imagino que sim, né, porque afinal de contas, hoje em dia dados é ouro, mas se você já existe alguma coisa nesse sentido, vocês já usam essas informações internamente, ou já de fato já usam? E que de fato isso vira um diferencial para vocês na empresa, né? Sim, a gente é muito preocupado com a LGPD, né, que é essa lei de proteção aos dados. A gente teve aula a gente tem uma equipe também do jurídico, né, então nesse back-office tem o marketing, tem a equipe de produção, tem a equipe de RH e tem uma equipe de jurídico também que já deu aula para todo mundo sobre isso. É uma lei muito importante que a gente respeita muito, mas por outro lado tem exatamente isso, assim, esses dados de saúde, eles têm que ser utilizados em benefício do próprio cliente, né? Então, com a Sul América, por exemplo, as pessoas que têm o plano de saúde, eles vão implementar lá um serviço que, claro, com consentimento do cliente, que o coordenador do plano tem acesso a esses resultados para, se por acaso vier alguma coisa como uma glicemia alterada, ele já chamar a pessoa para uma avaliação com nutricionista ou talvez um plano de atividade física, para você realmente pensar em saúde de uma forma mais global. Então, sem dúvida, a gente na BIP também já pensou nisso, claro que tomando todo o cuidado com a questão do LGPD, mas tentar tornar a saúde, isso que a gente falou, né, num conceito muito mais amplo. A gente utilizar
tanto a vacina, que a gente já faz isso, por exemplo, né? Então, o paciente tomou uma vacina, ele pode esquecer de que ele tem uma segunda dose para tomar. A gente já tem um mecanismo de lembrar ele por e-mail, agora a gente vai colocar um WhatsApp também nisso. Olha, você tomou a primeira, mas tem a segunda, não deixa de tomar para você estar plenamente protegido. Então, não é só uma questão de venda de vacina, a gente quer que o paciente esteja com a saúde em dia, 100%. Então, não só lembrar a questão da vacina, como também utilizar esses dados de laboratório para benefício deles. Mas a grande dificuldade é essa, a gente tem que fazer isso respeitando a lei de proteção aos dados, até porque, por exemplo, você falou do diabetes, mas pode ser uma coisa mais... Uma influencer está grávida, né? E não quer que ninguém saiba, e veio o resultado para a gente. Isso tudo tem que ser muito bem sigiloso, é um dado que só ela vai saber, então a gente se preocupa muito com isso também para não vazar informação que não deve. Acho que as empresas, elas saem os planos de saúde, acho que devem estar se mexendo também nesse sentido, e as empresas que pensarem daqui para frente, elas têm que pensar muito mais numa proatividade quanto ao seu cliente, do que o cliente ir atrás de você. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente pensar em saúde, eu cederia as minhas informações se a empresa, ou laboratório, ou o meu plano de saúde, alguém me apresentasse uma proposta encantadora. Olha, Edma, a gente vai cuidar da sua saúde, a gente vai ser proativo, a gente vai te avisar, a gente vai fazer esse acompanhamento ao longo de um tempo, porque se você for pensar bem, se eu só usei um laboratório na minha vida, ele tem meu exame de sangue desde 18 anos, ele tem aí 18 anos de dados sobre a Edma. Sabe muito mais do que qualquer médico que eu vou. É exatamente isso. E aí você vê se o seu TSH está subindo, olha, tem uma tendência aí, em algum momento é um hipotireoidismo, vamos chamá-la para tomar conta disso. Exatamente. Mas tem que ser uma coisa genuína, eu tenho que ver, óbvio que eu vou querer consumir mais daquele produto, vou querer ser fiel àquela marca, tem todo um retorno financeiro para essa marca, óbvio, mas eu acho que essa proatividade realmente genuína no interesse de resolver um problema tem que ser cada vez mais... E pensando até economicamente, assim, não a nível de saúde privada e a nível de saúde pública também. Se a gente tivesse isso na saúde pública, um movimento muito mais de promoção à saúde, de prevenção de doença, o custo para o Estado seria muito menor, né? Muito mais barato você evitar que uma pessoa adoeça do que tratar a doença. Então, a mesma coisa o plano de saúde. É muito mais interessante que o plano de saúde mantenha aquela pessoa saudável, cuide da saúde dela a nível ambulatorial, em casa, do que aquela pessoa adoeça gravemente e precise de uma internação, de uma hospitalização que vai ser muito mais custosa, né, para o plano. Então, é bom por ser bom, né, para ser bom para a saúde, mas também é bom financeiramente, pensando nessa parte. Com certeza, essa é a nossa luta diária. Mostrar isso para as pessoas, né? A gente já falou um pouco sobre isso no início do episódio, Cris, mas daqui para frente, como a BIP pensa em ampliar seus serviços ou não, vai focar mais mesmo em alguns poucos serviços, mas melhorar a qualidade, a entrega? O que vocês têm pensado sobre os planos futuros? A gente, depois que faz a vacina ou o laboratório de cada paciente, a gente manda um formulário bem pequenininho que é para a pessoa responder, assim, a nota, que a gente se preocupa muito com o NPS, né, que é aquela notinha que a empresa ganha, e a gente tem muito orgulho de dizer que nosso NPS é sempre acima de 95. E é verdade, não é... Tem muitos promotores. Provas, é muito, muito bom. E além do NPS, da notinha que a gente recebe, a gente sempre pergunta qual é o outro serviço que você gostaria que a BIP fornecesse. E aí a gente tem o feedback do paciente, assim, e vocês podem acreditar, tem de tudo, até sushi já colocaram ali na... Então, a gente tem pego aí essas sugestões e com esse objetivo mesmo de levar a saúde de A a Z, a gente pensa muito em breve, assim, de medicamento na casa do paciente, é uma coisa importante, medicamentos, infusão de medicamento, então uma imunoglobulina, ou um quimioterápico, enfim, alguma coisa que possa ser parenteral, né, venoso ou intramuscular, que a gente possa fazer em casa. Exames de imagem, então uma ultrassonografia, um ecocardiograma, óculos em casa, né, então vamos lá para ver, com oftalmo mesmo, uma coisa muito certinha. Então, tem muita possibilidade aí dentro desse meio de saúde. O médico, voltar a ter um médico em casa, eu acho que é uma coisa que a gente ainda pode voltar a fazer, de repente, com a parceria com o plano de saúde, né? Então, fisioterapia, fonoaudiologia,
o céu é o limite, assim, tudo que a gente puder proporcionar relacionado à saúde, a ideia é essa, levar os melhores serviços de saúde para toda a família brasileira. Então, tudo que inclui saúde, estamos lá. Boa. E ainda vamos ouvindo o toque da saúde no carro da BIP, hein? A gente vai colocar lá o toque como rádio, como som oficial no carro da BIP. Rafa, acabei minha mentoria, Rafa. Tá bom. Ué, Rafa, tu tá rindo de mim, 6 minutos de episódio, tu já cavou uma vaguinha e tá rindo do que eu falei, do toque no carro? Não foi de propósito, não, mas quando ela começou a falar, eu vi muita similaridade de pensamento, eu falei, caraca, é isso. A BIP, assim, não, modéstia à parte, não é só porque eu tô lá desde o início, não, mas ela é encantadora para quem trabalha, assim, as pessoas realmente vestem a camisa e a gente faz uma onda verde, porque é muito gostoso de trabalhar lá, sabe? As pessoas pensam todas muito parecidas, assim, é uma cultura que a gente faz questão de preservar, assim, a cultura da BIP, bem bacana. Legal, não é à toa que tem o sucesso que tem, né? Eu andei olhando algumas notícias e realmente está crescendo muito, está recebendo rodadas de investimento, acho que está na rodada B agora. Experimental, a gripe está aí, vamos vacinar a gripe em casa, usa o código parceiro, eu passo o código parceiro aqui no final. Quem não pegou e botou dinheiro no início, Rafa, agora tá ficando mais caro botar dinheiro lá. Já tá na rodada B, agora tá ficando mais caro. Legal. Cris, a gente sempre tem umas perguntas aqui nos episódios do Toque da Saúde, né? E que a gente geralmente não coloca nas startups. Só que, como vocês têm essa forma de pensar bem parecida, você é uma profissional onde realmente não só está, né, numa coordenação, mas você vive ainda o dia a dia de uma médica, você tem esse lado humano 24 horas, então a gente achou importante saber também a sua opinião, porque você, querendo ou não, representa a cara da BIP hoje. E a primeira pergunta é, o que é saúde para você? Pois é, saúde, acho que no sentido amplo da palavra é bem-estar, né? Estar bem com você, com seu organismo, mentalmente, fisicamente. Acho que saúde envolve não só não ter doença, acho que isso é muito limitante. Então, saúde é estar bem mentalmente, estar feliz, estar com pessoas que você gosta, estar alegre, contente com a sua profissão, com a sua família. Eu acho que isso aí é saúde no sentido mais amplo, assim. Eu entendo saúde assim. Acho que não basta não ter doença, né? A gente tem que estar inteiro. Uma experiência inesquecível para você. Aí, pessoalmente, ou tem que ser... a Cris, agora é a Cris só, agora não é mais a Cris da BIP, é isso. Olha, o que eu mais amei na minha vida foi ficar grávida, muito doida, porque eu sempre fui uma pessoa muito profissional e achava que só o que ia me agradar na vida era a carreira profissional, e a medicina e ser médica acima de tudo. Quando eu fiquei grávida, eu vi que a coisa mais gostosa da face da terra é ficar grávida. Então, por mim, eu ficava grávida todo ano, mas não posso. Foi a experiência mais incrível, foi gerar uma pessoinha. É porque nasce, né? Depois que grávida, nasce, senão dava para ficar, né? Não é? Tivesse que criar depois. Muito bom. Cris, se você pudesse escolher uma pessoa, imagina aquela pessoa que você sempre quis conhecer, sempre quis conversar, perguntar, sei lá, qualquer coisa. Quem seria essa pessoa que você convidaria para uma caminhada e, principalmente, por quê? Caramba, que difícil. Cara, porque só pode ser uma mesmo. Pois é, tem muita gente que eu admiro, né? Uma das pessoas, muita gente, nossa, meus avós, o Vander Cortese, que é o cara que idealizou a BIP, é um cara inteligentíssimo, assim, um amigo da vida, que é bacanésimo conversar com ele, eu aprendo muito, mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria uma autora que eu adoro ler os livros dela, assim, que é a Agatha Christie. Eu acho que é uma mulher incrível, com uma vida pessoal incrível e com livros maravilhosos, que eu não sei de onde que ela tira tanta ideia. Acho que seria uma boa caminhada, conversa para a vida inteira. Ela tá viva? Não, vou ter que ressuscitar. Essa vai dar trabalho da gente. Essa vai dar trabalho da gente realizar, hein, Rafa, essa caminhada. Mas a gente vai ter que ser numa próxima vida. E uma habilidade que se você teria, se você pudesse escolher ter uma habilidade, qual seria e por quê? Uma habilidade tipo... De qualquer aspecto. Super-herói, física. Ai, caramba. Eu acho que seria... Pode ser assim, ficar invisível? Pode, mas para que você quer ficar invisível?
Cara, eu acho que aí você saberia, não sei, você poderia estar em qualquer lugar, vendo qualquer coisa, sem ninguém estar te vendo. Eu sei, tudo meio doido. Ler a mente humana, eu sou muito curiosa, então acho que estar invisível, ler a mente dos outros, Isso que eu ia falar. matando a minha curiosidade. Eu sou muito Esse curiosa. porquê, ele tá muito ligado à curiosidade. Eu sou Porque muito você pode curiosa. ser Curiosa, invisível né? pra ninguém te achar, você ficar em silêncio, pode ser Eu acho invisível que por por vários isso até que motivos. eu fiz medicina, sabe? Eu era uma pessoa curiosa com o corpo humano, sabe? As pessoas ficam às vezes me perguntando assim: você foi médica para fazer o bem? Você foi médica para curar doença? Tudo isso, assim, eu adoro fazer o bem, eu adoro estar com pessoas, adoro cuidar de doenças, tratar doenças, mas eu sou curiosa em relação ao corpo humano, ao funcionamento, como é que aquilo dá tão certo e como é que pode dar errado, sabe? Então, a curiosidade me move. Então, acho que ler a mente dos outros, ficar invisível para ver lugares que eu não poderia entrar, acho que faz parte aí da minha curiosidade. Sabe qual é o bom da nossa profissão, tanto a sua quanto a minha? Que a gente ainda está longe de saber essa resposta. O corpo humano é incrível e Então a a gente vai curiosidade vai sendo alimentada, né? Dia após só vai dia. aumentando. É incrível, assim, acho que é uma coisa, o projeto mais bem sucedido foi o nosso corpo humano, como que funciona tudo tão adequado, dá tudo tão certo, é maravilhoso. É verdade. No fundo, a gente é só água. Pensa. Viu? A gente tem mais E bactéria. É isso. Cris, a gente agradece muito a sua participação, tá? Vai voltar mais vezes, a gente precisa falar sobre síndrome de Down, é um assunto interessantíssimo, acredito que tenha muita coisa para acrescentar, para ajudar quem está ouvindo aqui. Mas a gente quer saber onde é que a gente te encontra. A Bip, a Cris, fica à vontade. Não, eu quero voltar para falar de síndrome de Down, que é minha segunda paixão depois de vacina. Bom, a BIP é fácil de encontrar, é só fazer o download mesmo no celular, BIP Saúde, BEP Saúde, e a gente tem o site bipsaude.com.br, então lá dá para saber a nossa história, o que a gente tem para oferecer, quais são os lugares que a gente está, né? A gente está Rio, São Paulo, Recife, Espírito Santo, Distrito Federal, Curitiba, então todos esses lugares a gente pode ajudar as famílias brasileiras aí com vacina, com laboratório. E eu estou no consultório, faço consultório na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, praticamente todos os dias. Eu atendo pediatria geral, atendo infectologia pediátrica, que todas as doenças infecciosas, e a minha segunda paixão, que é a síndrome de Down, que é a especialização que eu fiz. Então, eu adoro atender esses pacientes, minha atividade predileta junto com a BIP. E a coordenação da BIP é 7 dias na semana, 24 horas por dia. Estou online o tempo inteiro. E para quem quiser perguntar qualquer coisa ou saber qualquer coisa em relação à BIP, a gente está em todas as redes sociais, então LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, a gente está em tudo quanto é rede. Eu estou muito no Instagram, como doutora Cris Meirelles, DRA Cris Meirelles, com 2 L's. Então, quem quiser ir lá também fazer qualquer pergunta, participar, sejam muito bem-vindos, eu estou à disposição. Legal, obrigada. Edmar, a galera vai compartilhar esse episódio, né? Todo mundo que já recebeu vacina, alguma vacina na vida, Rafa, merece receber esse episódio, né? Se você já foi vacinado e conhece alguém que foi vacinado, tu encaminha esse episódio, por favor. E principalmente você que quer usufruir da praticidade que é estar na sua casa. Vou experimentar, hein, Rafa? Abrir o aplicativo e falar assim, quero receber vacina no dia tal. Não vou ficar mais na fila, de jeito nenhum. Posso falar mais uma coisinha? Pode. Claro. Só dar um bisu aí para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, que quiser experimentar o aplicativo da BIP, acho que uma boa oportunidade é com a vacina da gripe, que a gente está agora num momento importantíssimo de campanha da vacinação contra a gripe nos postos de saúde, mas lembrar que a vacina do posto é um pouquinho diferente da vacina na rede privada, né? A do posto ela é trivalente, ela protege contra 3 tipos do vírus influenza, e a na rede privada ela é tetravalente, quadrivalente, protege contra 4 tipos. Então, vale sempre a pena ampliar um pouquinho mais essa proteção e fazer a vacina na clínica privada. E aí, se for experimentar a BIP aí para fazer a vacina da gripe, usa o meu código parceiro, que vai ter um descontinho aí, vai sair um pouquinho mais em conta. Aí, legal. A vacina já começa aguardando essa para final, Cris. Agora melhor. Então, qual é a sua... No final da compra vai ter lá, usar o código parceiro, né? Aí o código parceiro vai ser BIP, BEP, DRA de doutora e CR de Cris. Então, BIP, DRA, CR, aí você coloca lá o código que vai ser um valor um pouquinho menor, aproveita
conhece, vai ter a experiência BIP, eu garanto que nunca mais vocês vão querer fazer vacina em lugar nenhum. Ó, quem tá dirigindo aí, calma, vai ter aqui na descrição do episódio, então é só você clicar ali que vai ter o cupom da Cris. Galera, muito obrigada por quem está até aqui, e eu espero que vocês tenham escutado até aqui, porque tu ganhou um cupom, né? Espero, bora! E a gente se vê semana que vem, galera. Tchau, tchau.